Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana com a graça de Deus. Hoje o Evangelho que nos é proposto para a nossa meditação é Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Se vocês repararem um pouco, lendo esse capítulo de Marcos, nós percebemos que ele é um pouquinho diferente do restante do Evangelho. Marcos narrou muitas e muitas vezes que Jesus curou doentes, expulsou demônios, mas o relato que nos é proposto hoje, ele é bastante peculiar. Primeiro, pelo tamanho, vejam bem, Marcos capítulo 5, de 1 até 20. Há uma série de detalhes que aparecem nesse evangelho, que normalmente quando se trata de narrar uma expulsão de demônios, tudo é feito de uma forma muito simples. Este relato, então, deve nos trazer algumas coisas novas. A primeira coisa que penso importante é perceber em todo o Evangelho, mas principalmente em Marcos, quando Jesus se desloca de um lugar para o outro, isso não quer dizer somente deslocamento geográfico, mas há sempre por trás uma intenção teológica, ou seja, uma mensagem de fé está ali escondida. Jesus expulsou muitos demônios, uma vez mesmo dentro de uma sinagoga, mas hoje a expulsão do demônio se dá fora do território judeu, na região chamada dos Gerazenos, ou seja, em uma terra pagã. Isso, para nós, pode parecer pouco, mas para um judeu é muito, porque para os judeus, Jesus, ou seja, o Messias, veio para o povo judeu, não tinha nada que mexer com os outros povos. Então esse é o primeiro elemento que nós temos que prestar atenção. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. O segundo elemento, para nós prestarmos atenção, é a descrição pormenorizada da figura do homem possuído pelo demônio. Logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos. Ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. De noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. É uma descrição também especial. E o que Marcos quer contar com esta cena, falando de como este homem estava vivendo? Exatamente mostrar a grandeza da ação libertadora de Jesus. Ninguém era capaz de conter aquele homem. Jesus foi. Ninguém era capaz de ajudar aquela pessoa. Jesus ajudou. Isso mostra essa ação libertadora de Jesus que se estende até para além do território de Jerusalém e da Judéia e vai chegar até as outras pessoas, os outros povos. Ou seja, Jesus vem para libertar todos das suas correntes, das suas cadeias, daquilo que lhes impede de viver autonomamente. Depois a cena segue os padrões normais. Vendo Jesus, de longe o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro que não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?"
E o homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Esse é o terceiro elemento que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui não é a expulsão de um demônio, mas de uma legião de demônios. E o objetivo é o mesmo: mostrar a grandeza do poder libertador de Jesus. E o último elemento, que aqui entra um pouco de tradições, de lendas, né? Que é a história de que o demônio pede então para ser jogado nos porcos. E Jesus aceita. Jesus dialoga com a legião e aceita essa condição. Também aqui o sentido é dado pela finalidade. O que acontece depois disso? Diz o texto que os demônios passaram para os porcos e os porcos se precipitaram no mar e se afogaram. Qual é o sentido? É mostrar que os espíritos que foram tirados daquele homem não ficariam ali vagando, errando e poderiam entrar de novo naquele mesmo homem ou em outras pessoas. Jesus toma uma decisão definitiva. O fato de que os porcos, animais impuros, se jogam, se lançam ao mar e morrem, quer dizer, a libertação foi total, foi para sempre. Portanto, é uma cena para nos fazer pensar também o que nos aprisiona, o que nos acorrenta na nossa vida, o que nos impede de sermos livres e que nós nos achamos incapazes disso. Peçamos hoje ao Senhor com fé, porque Ele tem poder para nos libertar, para nos tornar verdadeiramente livres. Que o Senhor então nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.